como é que a senhora divide o tempo, por exemplo? A senhora escreveu um livro para crianças, né? A Karina. Lançado alguns anos atrás. Foi 2 anos, né? E como é que a senhora divide o tempo? Tem um tempo certo para a senhora escrever? Ou a senhora espera inspiração? Como é que a senhora organiza isso? Não, eu não organizo. Aí é que tá. Não façam isso, por favor. Eu acho que ter um senso de organização é essencial para que as coisas aconteçam de uma forma mais tranquila, não é? E a pessoa que é desorganizada, ela vive num caos existencial que vai chegar num tempo lá na vida dela que ela vai estar igual eu, tá esquecendo. Você chega na cozinha, o que eu vim fazer aqui? Peraí, não sei, daí que eu me lembro, não é? Eu não sou organizada, não sou uma pessoa organizada, mas eu divido assim. Cuidar da minha coluna no jornal, por exemplo, né? Eu cuido disso na parte da noite para madrugada. É a hora que eu vou abrir meus e-mails, que eu vou ver o que a diretora me mandou, o que as pessoas me mandaram, eu vou fazer aquela seleção daquilo que tem que ir para o portal. Eu cuido do portal. E escrever é um estalo, porque o livro é engraçado, você pode achar que, né? Mas, enfim, eu já parto do princípio também de que eu acredito em tudo até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. Então, comigo, o livro vem inteiro na minha cabeça. É eu sentar. Esse daqui, por exemplo, veio o título e eu fiquei pensando, mas o que é isso? É o nome de alguma coisa que eu li, que eu assisti? Até que o pessoal de casa falou, não, senta e escreve, porque eu sentei e escrevi. Num dia só? Num dia só. E ele veio em verso e prosa, não é? Comigo geralmente é assim. Eu sou a última a entregar minha matéria como é que se fala? Pro impresso do Sem Fronteiras, que eu também tenho uma coluna no impresso. Eu sou a última. A diretora de André Portugal, ela tem que, Sandra, pelo amor de Deus, tem que sair esse jornal. Eu não sei o que acontece. Eu tenho que sentir que é a hora de sentar e escrever, porque senão, se falar, não, vai escrever, não vai sair. Então, no último dia, eu sento, vem inteirinho o texto. A editora pode ficar tranquila que no último dia... Isso ela tem a maior tranquilidade, que ela sabe que na hora H vem. Agora, quando é uma antologia, né, por exemplo, Sem Fronteiras pelo Mundo, foi uma coisa sobre viagem, né? Então, foi um texto, foi julgado, aliás, muito bem, como se diz, avaliado, muito bem... como é que a gente selecionado? Fala? Não, ele teve um conceito legal. Avaliado. Isso, na avaliação total ali. E foi uma coisa que eu sentei e na hora veio esse texto. Quer dizer, a senhora não tem assim... Se me dá um título, se eu tenho, por exemplo, Sandra, você quer participar do Sem Fronteiras pelo Mundo? Quero. Então, é uma coletânea que vai falar sobre viagem, sobre, enfim, tudo relacionado a essa coisa de você atravessar fronteiras, não é? Pode ser até a fronteira dos sonhos, não tem problema, tá? Então, legal, Sem Fronteiras, tá bom. Então, eu já sabia que era aquela temática, eu sento com a temática na cabeça e a coisa vem. Quer dizer, a senhora trabalha melhor com um tema pré-definido do que se tiver liberdade para escrever? Se tiver liberdade, eu tenho que esperar ali a coisa... Ela vem toda, ela vem inteira, mas tem o momento certo dela vir. A senhora nunca sofreu com um buraco de criatividade? Não saber o que escrever? Nunca. Na hora H, até de falar, já aconteceu muitas vezes de eu salvar alguma palestra de colega, alguma coisa que eu estou assistindo e tal, que na hora H deu um branco lá, o meu cérebro ele funciona assim muito rápido, sabe? Então eu consigo equacionar a coisa na hora. Vamos falar um pouquinho então sobre o Jornal Sem Fronteiras? Sim. Que é um jornal que ao mesmo tempo que muita gente conhece, muita gente não conhece. Verdade. O jornal. Como é que surgiu a ideia do jornal? Como é que a senhora chegou até o jornal? Bem, o Jornal Sem Fronteiras, ele foi criado pela Andréa Portugal, que é uma jornalista do Rio de Janeiro. Aliás, o jornal é do Rio de Janeiro, não é? E eu tomei conhecimento dele, olha que curioso, através da Salete,
a Celeste Granado, que ela tinha ido num evento, acho que foi em Poços de Caldas, eu não sei se foi Filipostos, que ela conheceu o pessoal do jornal e tal, e trouxe folheto de lá, e, bem, foi através dela, não é? Aí eu não me lembro se eu escrevi alguma coisa, alguma matéria, ou se alguém falou de mim, não me lembro, te juro, para a de Andréia. A de Andréia se comunicou comigo. E se eu não queria escrever para o jornal, se eu não queria participar, né, como colunista convidada do jornal. Eu topei. E aí foi indo, e eu acabei ficando mesmo como colunista fixa do jornal, daí ela já me entregou o portal, não é? E hoje eu estou com a página do Face também, tentando dar conta disso tudo. É um jornal exclusivamente sobre cultura, mas totalmente. Só que mais voltado um pouco para a literatura, é isso? Exato, não, é tudo, artes plásticas, enfim, cultura de um modo geral, mas a literatura aqui seria o carro-chefe mesmo, né? Então... Um jornal que sai 3 vezes por ano, de janeiro a abril... Agora tem sido assim por causa do portal. Né? Antes não tinha o portal, era mensal o jornal. Né? Mas agora que tem o portal e a demanda maior vai... É bastante páginas, são 44, essa edição, por exemplo, 44 páginas. Exato. Coisa... Essa próxima edição também que vem agora vai ser bem ampla, porque o jornal ele participa de muitos eventos, não só no país todo, mas da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América Latina também. Então... a gente tem que compilar isso tudo e trazer toda essa novidade, porque ele é distribuído também nesses países. E as pessoas que querem ler o jornal, receber o jornal em casa, como é que faz? Então, é só ligar ou escrever para o contato semfronteiras.com.br e dizer do seu desejo de ser assinante, de receber o jornal ou de ser até distribuidor do jornal. Porque às vezes tem pessoas um jornal que é entregue gratuitamente, ele é gratuito. Pessoas que gostam de literatura e às vezes não tem publicações para ler sobre isso e o jornal... Exato, e o Sem Fronteiras, ele traz todos os eventos ligados principalmente à literatura e à pintura, todos os concursos que estão se abrindo no portal, por exemplo. Na própria página do Face, eu mesma posto ali, acho que por semana, uns 10 concursos que estão acontecendo de literatura, de artes plásticas e por aí vai. Então a pessoa fica em dia, quer participar de alguma coisa, olha lá que está ali. E esse Jornal Sem Fronteiras, procurar no Facebook, está ali. Né? E vai ficar a par do que está acontecendo no mundo literário, artístico e por aí vai. E a sua entrada na Academia Jacariense de Letras? Já faz 7 anos. 7 anos, né? Olha, meu número de sorte. Como é que foi esse convite para a senhora chegar lá? Foi curioso. Eu estava uma vez numa festa no Colégio CEP, Dia das Avós, né? E a dona Rita Emília, ela sentou-se na minha mesa e tal, e a gente fez amizade ali. E não sei porquê, eu perguntei a ela, que eu vi que ela gostava de literatura, eu falei assim, poxa vida, né? Seria tão bom se aqui tivesse uma academia de letras. Ela falou assim, mas Sandra, tem. Eu falei, tem academia de letras aqui? Tem uma academia de letras e tal, até tem um concurso aberto aí. Vamos participar? Eu falei assim, vamos, dona Rita, né? Só sei que com a dona Rita me incentivando, então nós duas participamos. Eu ganhei, né? Fui condecorada ali por não me lembro se foi um conto na época. Foi uma crônica, porque eu sou mais cronista do que tudo, né? Foi uma crônica. E aí, depois disso, o seu Geraldo veio à minha casa. Né, veio me conhecer, veio conversar comigo e ele me fez o convite. Você não quer conhecer a academia? Você participar das reuniões e tal? Quem sabe, né? Porque você tem um perfil interessante, você é escritora, você está nesse mundo, né? Eu falei, com todo prazer, eu vou. Fui, daí eu fiz ali aquele noviciado que é necessário, né? E acabei tomando posse. O professor Benedito Sérgio Lencioni foi o meu padrinho, né? Cadeira número 19.
Cadeira 19. 19. O patrono é Hugo Del Mônaco. Hugo Del Mônaco, uma pessoa interessantíssima, uma história de vida muito bonita. Então eu fiquei muito feliz de tê-lo como meu patrono. E a rotina da academia? Eu já tinha conversado até com a senhora antes da gravação, que dos quase 30 acadêmicos eu já entrevistei 95%. Faltam só duas pessoas para entrevistar. Como é que é essa rotina e a importância que a senhora vê da cidade ter uma academia de letras? Bem, primeiro, a academia de letras, muita gente não sabe, mas no exterior, quando a gente viaja, o simples fato de você ser um acadêmico, você tem um tratamento de diplomata, para você ver a importância da coisa. Às vezes tem cidades que têm as suas academias e não valorizam, é uma coisa muito séria. Né? A Academia de Letras de uma cidade, ela é a entidade máxima representante da cultura no local. Ela é a autoridade, não é? Então, ali, para entrar-se numa academia de letras, você precisa ter um perfil que corresponda àquilo que é solicitado. Afinal, você vai ser representante de uma entidade muito antiga e de uma entidade de autoridade, não é? Então, você tem que ser escritor, você tem que ter um conhecimento da língua pátria, você tem que ter o seu trabalho publicado, porque muita gente quer ser escritor, mas não escreveu um livro, não, porque eu sou filho de fulano. Não é assim que funciona. Você tem que ter um senso crítico muito alto, você tem que respeitar o código de ética, porque você vai representar. Onde você estiver, você está falando também em nome dessa entidade importante, não é? Que foi criada na França e coisa. Então, aliás, a Salete Granato, ela é a grande autoridade aí no que diz respeito à Academia de Letras, né? Porque foi tema de tese dela, né? Na faculdade. Eu estive, lógico, na Academia Brasileira de Letras, conheci alguns acadêmicos da Academia Brasileira de Letras, né? E ali o respeito que se tenha ao outro, ao próximo, ao escritor, é uma coisa assim impressionante. A forma como... Você pode ver um acadêmico da Academia Brasileira de Letras, ele é recebido assim com todo respeito em qualquer lugar que ele vá, em qualquer parte do mundo. E por que isso? Porque eles são os arautos da cultura, de fato. Eles representam a cultura de um país, sabe? A forma como se comunica. Se tem jornalista, se existe escritor, cronista, contista, poeta, quer dizer, é porque existiu quem se preocupasse com a cultura do país, não é? E considerando-se que as academias de letras, elas são as responsáveis e aquelas que guardam a cultura de um país, tanto que todos os livros que são editados são enviados para as academias de letras, antes de serem enviados até para as próprias bibliotecas, não é? Então, e partindo ali do nosso trabalho de salvaguardar toda essa coisa da cultura, nós temos como ajudar a comunidade em projetos culturais. Não é? Porque, por exemplo, aqui em Jacareí, crianças escrevendo e escrevendo lindamente, é a coisa mais impressionante do mundo, dá gosto, a gente se sente emocionado de ver. Não é? Eu, na minha opinião, deveria realmente se ampliar essa coisa de levar os concursos da academia para todas as escolas como um projeto mesmo da Secretaria da Educação, de modo que todas elas participassem, valendo não só essa coisa do incentivo, quando a criança vai lá e recebe a sua condecoração, mas, acima de tudo, valendo nota e valendo conceito para a própria diretoria da escola. Isso sem falar que o ato de escrever e até de verbalizar, porque teatro também é cultura e tudo isso é cultura, não se faz o teatro sem fazer um roteiro.
E quem é que vai fazer o roteiro? Para fazer um roteiro você tem que ser escritor, você tem que saber escrever, não é? Então você vê que a Academia de Letras, na verdade, ela está na base de tudo. Tudo começa na literatura. Na literatura. E só vai saber também escrever quem lê. Não é? Então eu acho que deveriam existir projetos nesse sentido, porque acima de tudo é catarse. E para quem entende de psicologia, sabe o que é você colocar para fora a tua emoção. Então um mundo em que as crianças podem escrever mais livremente vai ser um mundo mais são, acima de tudo. E a senhora acabou de falar das pessoas que as pessoas que sabem escrever são porque leem bastante. Leem bastante. Daí sobre isso eu queria ver com a senhora, analisar se os jovens de hoje, as crianças de hoje estão lendo aí em geral literatura. Como é que a senhora analisa isso? Os jovens hoje estão lendo ou não? Eu diria que a gente está de repente retomando o hábito, porque qualquer editor aí pode dizer isso para você. Nunca se vendeu tanto livro quanto hoje. E o livro mesmo, né? Porque eu sou adepta do livro. É lógico, o futuro está aí, a gente não vai poder ficar para trás. A senhora não gosta do digital? Não. Eu sou o livro. Sabe, essa coisa é diferente, é um negócio meio que, eu acho que tem a ver com o DNA da gente, é uma coisa ancestral, não é? E que não se perde assim de repente. O físico do livro. Né? Exatamente. Mas são muitos livros editados hoje em dia, né? Então, eu acho que a meninada está assim, lendo mais. Mas daí a necessidade de uma observação muito grande, de uma vigilância muito grande em cima daquilo que está sendo publicado. Porque como hoje existe um leque maior para a produção independente, então qualquer um escreve o que quer e publica o que quer. Está entendendo? E não é bem assim. Há que se ter um mínimo de conhecimento da gramática, há que se abordar temas que construam e não destruam, não é, o caráter do indivíduo humano. É preciso mudar esse tipo de visão e de perspectiva que se tem hoje acerca disso. Daí a questão da Academia de Letras, né? Porque tem que ser só aquela pessoa que realmente tem um senso ético e um senso de autocrítica muito grande para ser membro da academia, não. Tem que fazer lá o seu noviciado, tem que mostrar que realmente merece e corresponde àquilo, à proposta inicial do ser acadêmico, não é? Porque é o ser exemplo. Não só naquilo que escreve, mas um exemplo de conduta. Tem que ser exemplo. E a senhora tem, nesse mundo da literatura, tem preconceitos em relação, por exemplo, tal coisa eu não leio. Ou, por exemplo, a criança que começa a ler por meio do Harry Potter, por exemplo, ou por meio do Senhor dos Anéis. A senhora acha isso viável ou a criança devia partir para um outro caminho? Como é que a senhora vê isso? Aconteceu muitas vezes. De eu chegar, pegar uma tela, desenhar um vaso de flores. Daí eu ir lá na minha caixa de tintas e pincéis e tal, separar tintas, as cores assim, não sei, eu separava. Pegava os pincéis, começava a pintar. E quando eu terminava era um barco numa tempestade. Quer dizer, o vaso de flor sumiu.